O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós escutamos esse trecho do Evangelho de João, nesse tempo especial da Páscoa, nós compreendemos o susto que os discípulos levaram naquele momento em que ainda não tinha se manifestado aos seus olhos que de fato Jesus é o Filho de Deus. Eles percebiam, eles se davam conta que os fatos eram extraordinários, porque como poderiam imaginar que 5 pães e 2 peixes bastassem para dar de comer a 5.000 homens? Só uma força extraordinária, só uma presença superior àquela que a gente comumente vê perto de nós, só mesmo um homem que não era apenas homem, mas Deus que se fez homem, capaz de realizar um prodígio tão maravilhoso como aquele. Nós imaginamos a surpresa dos discípulos, mas ao mesmo tempo nós contemplamos aquela dificuldade que o ser humano tem em perceber a ação de Deus. E isso se dá também na vida da gente. Quantas vezes Deus está agindo em nossas vidas e nós não percebemos ou não queremos perceber. Nós temos uma facilidade muito maior de perceber as dificuldades. As coisas boas que acontecem, às vezes elas passam de uma maneira despercebida.
Seria muito bom que a nossa oração fosse justamente essa: Senhor, ajuda-me a perceber a Tua presença também nos momentos bons, nos momentos tranquilos, nos momentos em que a tempestade se acalma e nós temos um período de bonança. Faz com que consigamos compreender a Tua presença, perceber a Tua presença e agradecer essa presença. O salmo de hoje nós cantamos no refrão: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. É um desejo que deve estar presente no coração de cada um de nós. Essa vontade de estar perto dEle, de estar com Ele. Gamaliel, que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, um homem sensato, um homem que não está somente no templo por estar, mas ele está no templo realmente de corpo e alma, ele está ali presente no templo como alguém que está em oração, que busca compreender as coisas de Deus, nos mostra o quanto é importante vivermos em comunhão com Deus. O discurso que Gamaliel faz para dizer que é arriscado o procedimento dos chefes lá da sinagoga, do templo, os sumos sacerdotes, o sinédrio, ele está correndo o risco de estar se colocando contra o próprio Deus. Esse discurso de Gamaliel é um convite também para que nós estejamos atentos às manifestações do Senhor em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós precisamos pedir essa graça para Deus. E mais do que pedir, nós devemos nos esforçar todos os dias. Hoje vocês estão aqui, nós estamos juntos celebrando essa missa. Hoje várias pessoas que nos acompanham pela TV, alguém que talvez nunca tinha tido a oportunidade de saber nem que tinha esse horário de missa, ligou por acaso e está assistindo, participando conosco. Pensemos na maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida de cristãos. Nós agimos com confiança, porque tem uma coisa bonita nos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo que hoje merece ser destacado nessa nossa reflexão. A confiança que eles tiveram ao sair distribuindo os 5 pães e os 2 peixes. Vocês sabem por experiência que quando a gente começa a distribuir alguma coisa, nós criamos uma expectativa. Se você pegar um pacote de terço, para dar um exemplo, e trouxer aqui para a Basílica para distribuir esse pacote de terço na hora de uma missa, você começa a distribuir aqui na frente, quem está lá atrás já começa a se movimentar para querer também e já vai formando aquela aglomeração. Imaginem só o temor dos discípulos quando eles começaram a distribuir o pão e o peixe e olhavam para aquela quantidade de gente que eles tinham adiante. Mas tem uma coisa que merece ser destacada aí: a confiança. Muitas vezes os milagres não acontecem em nossas vidas justamente por isso, porque falta confiança. E aqui eu não estou falando milagre de alguém se levantar e sair andando, alguém que está com uma situação bem complicada, não. O milagre maior, curar um braço, curar uma perna, curar uma doença, são coisas que nós estamos acostumados a ouvir e temos vários testemunhos, graças a Deus. Mas a cura do coração, essa é, sem dúvida alguma, meus irmãos e minhas irmãs, um dos milagres mais importantes, um dos milagres que infelizmente são mais difíceis de acontecer porque depende muito do próprio interessado. Deixar com que Deus possa curar seu coração, transformar a sua vida. É preciso confiar. Muitas vezes as pessoas confiam em tantas coisas. Confia em baralho, confia em búzio, confia em profecia disso, profecia daquilo, e não confia na palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos dá uma ocasião muito boa, muito especial para nós compreendermos a importância de confiarmos na Sua palavra.
Eram 5.000 homens que estavam diante dele. E esses 5.000 homens comeram daqueles 5 pães e 2 peixes, e ainda foram recolhidos 5 cestos, né? E ainda recolheram 12 cestos com as 12 cestas. Tem toda a simbologia que o pessoal vai buscar da questão das tribos de o novo Israel, os 12 apóstolos, as tribos dos filhos de Israel. Mas o que importa aqui é a gente não ficar achando que é só uma obra literária que foi colocada. Não, de fato aconteceu. E as pessoas têm que começar a acreditar realmente nisso. Não foram 12 cestos porque Deus queria dar uma lição do 12, do número 12. O número 12 não vale nada se a gente não tiver fé naquele que criou todas as coisas. Tanto faz se fosse 12, 13, 14. Viu? Às vezes a pessoa fica presa no 12. Aqui é uma demonstração que Deus está dando para nós com o número 12, que Ele, com os 12 apóstolos, formam um tempo novo, o novo Israel, o povo de Deus e tal. Conversa. Se você se apegar no 12, você esquece do principal, que é Jesus Cristo, que é quem faz o milagre. E nós precisamos aderir a Ele. Nós precisamos voltar o coração para Ele. A generosidade com que os discípulos saem distribuindo, eu imagino os olhares deles. Eu tento entrar nesse texto como quem está lá naquele lugar e começar a imaginar a reação do povo, porque quando começaram a ver que os primeiros recebiam pão e peixe, quem estava atrás estava com fome. E começaram a sentir aquela vontade de comer também. E eu imagino a reação dos apóstolos, que quanto mais iam partilhando o pão, mais pão aparecia. E da onde vinha e como era aquilo? Como era possível que aquilo estivesse acontecendo? Será que é um sonho? É realidade isso que nós estamos vivendo? Imaginem só a surpresa daqueles homens. É grandioso. Só Deus é capaz de fazer isso. Só o verdadeiro amor pode produzir esses milagres. Nós aqui em Belém temos uma ocasião em que a gente consegue perceber esse milagre. É o Círio de Nazaré. Não tem como falar da multiplicação dos pães dentro dessa basílica sem lembrar daquilo que marca o nosso Círio, que é a generosidade do nosso povo. A gratuidade com que as pessoas vão distribuir água, o cuidado com que as pessoas carregam aqueles que desmaiam, a atenção para que não se machuquem os romeiros, os militares, os civis, todos unidos com um único objetivo: proteger quem veio ali para rezar, para fazer a sua devoção. Isso é uma demonstração grande do amor de Deus. Por isso aqui e acolá tem alguém que faz suas previsões dizendo que o Círio é um fenômeno cultural, que o Círio é uma demonstração da cultura do povo. Cultura é uma conversa, é a demonstração da fé, demonstração dos sentimentos mais profundos que a pessoa pode cultivar no seu coração. Cultura, reduzir a ação de Deus à cultura, sem querer menosprezar, porque a cultura deve ser valorizada, respeitada e tal, mas não venha reduzir um milagre, o grande sinal de Deus, não venha reduzir a cultura, não, porque é querer colocar Jesus dentro de uma moldura que não é suficiente para Ele, porque Jesus não pode ser moldurado, viu? Mas tem um aspecto cultural. Eu digo, tem um aspecto cultural, tem o filantrópico, tem todos os aspectos. Mas é uma demonstração de fé, como foi a multiplicação dos pães. Sabe? É isso. E quem não acredita em Jesus Cristo, não vai conseguir viver o Círio nunca. Como quem não acredita em Jesus Cristo, não acredita que houve essa multiplicação. Acha que isso aqui é só uma simbologia. É uma maneira simbólica que o evangelista João encontrou para mostrar que Jesus que socorre o povo, Jesus que se preocupa com o povo. Digo, não, deixa de ser
inocente, sabe? Deixa de ser tolo e aprende uma coisa, que para Deus nada é impossível. Isso é uma das primeiras frases que nós encontramos nos evangelhos, lá no final de tudo, quando o anjo diz para Nossa Senhora que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse é o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é. Para Deus nada é. É isso que a gente tem que atender, é isso que nós temos que compreender. Para Deus nada é impossível. Os apóstolos, depois que começaram a distribuir os pães, entenderam o que estava acontecendo ali, mas mesmo assim ainda existia uma resistência interior. Nós vemos os milagres acontecem na nossa frente todo momento, mas mesmo assim existe uma resistência. E sabe qual é a base dessa resistência? É a falta de confiança em Jesus Cristo. É por isso que nós estamos no ano da misericórdia. Com todas as dificuldades que nós estamos assistindo, que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje o que eu mais escuto são pessoas que dizem assim: padre, eu nem ligo mais a TV, não quero nem assistir jornal. Eu digo, mas não faça isso, é bom saber o que está acontecendo, porque quanto mais a gente está informado, mais a gente tem aquela sensibilidade para rezar. A alienação não resolve não, nós temos que estar acompanhando. Agora o que falta é mais confiança. Nós não devemos colocar em ser humano nenhum a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar em Deus. É em Deus que nós confiamos. Se nós colocarmos a nossa confiança numa pessoa, nós estamos perdendo tempo. Toda hora aparece alguém que é colocado como o Salvador. Salvador é Jesus Cristo. Nós não temos que estar pegando o ser humano limitado, fraco, para colocar como nosso Salvador, não. Quem salva é Jesus, somente Ele salva. Isso nós já ouvimos tantas vezes, a gente pega já até como um bordão dos nossos irmãos protestantes que metem a ripa na gente, podendo estar rezando junto conosco. Uma vez eu disse para um protestante, em vez de você estar ofendendo um padre, você devia estar procurando converter alguém que está longe da palavra de Deus. Uma vez eu ia caminhando e a mulher atravessou a rua, porque eu estava de batina. Não era aqui não, era em outro lugar. Eu ia de batina, a mulher atravessou a rua e chegou e disse para mim assim: posso anunciar a palavra de Deus para o senhor? Eu digo, olha, eu estou indo celebrar a 3ª missa de hoje. Mas ali naquele boteco tem um bocado de gente que precisa da palavra, vá lá. Não foi de jeito nenhum. Eu queria que ela tivesse ido. Não foi. Eu digo, olha, eu vou celebrar a 3ª missa. Já li o Evangelho 2 vezes hoje, proclamei para o povo e já me preparei semana passada para essa missa. Agora para a senhora, eu disse para ela, ficou sem graça, tadinho. Digo, para a senhora é fácil vir chover no molhado, agora chover no seco, você não vai. Porque eu estou indo para a palavra. Agora vá naquele boteco converter aquele povo lá. Não foi de jeito nenhum. É isso que tem que começar a acontecer. Todo mundo que está do lado de Deus tem que começar a ir buscar quem está do outro lado e não querer chover no molhado. Como é que chega um fulano, bate numa porta onde tem um Sagrado Coração na frente desse tamanho para dizer, vim anunciar o Evangelho para você? Digo, poxa, se o Sagrado Coração está lá, é porque aquele pessoal conhece o Evangelho bem direitinho. Não precisa. Agora vai numa boca de fumo anunciar lá dentro? Não vai. É fácil chover no molhado. Viu? Uma coisa que a gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Acordar e começar a confiar em Deus. Vamos para frente. O Brasil tem que rezar. O Pará tem que rezar. Belém tem que rezar. Porque se a gente ficar confiando só no ser humano, nós estamos perdendo tempo. Todo mundo tem que pegar o seu tercinho e rezar. Só escuta o pessoal dizer, o tempo está tão difícil, tá porque não rezam. Nós estamos rezando pouco e rezando mal, distraído, com o celular ligado, enchendo a paciência. A pessoa está rezando e o troço velho tocando lá. Que negócio é esse? Tem que dedicar para Deus e só para Ele.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.